Olá, boa noite a todos. No ar, mais um programa Noites de Domingo. Este programa já esteve no ar durante alguns anos, mas infelizmente, por causa dos direitos autorais, nós tivemos que parar e reformatar todo o programa. Bem, até lá, mas nós passamos por algumas dificuldades e estamos de volta então a pedidos. A verdade é que realmente eu não sei se eu estou ao vivo, no Facebook. Vamos ver. Vamos ver, testar e depois começar então a falar com vocês. Eu estou apanhando um pouco porque eu sou sozinho nisso aqui, né? Mas estamos ao vivo. Pois então, bem, então eu gostaria de dizer para vocês que alguma coisa aqui não está funcionando direito. Pois é, né? Vamos lá. Não sei o que é que se passa, mas vamos. Eu acho que assim não vai, né? Assim não vai, assim não vai, assim foi. Então tá bom. De um jeito vai, de outro jeito não vai. Mas vamos que vamos então. Obrigado a todos pela paciência e continuando. Esse programa, como eu vos falei, já está no ar há alguns anos. Acho que 15 anos, se eu não me engano. Tivemos que dar uma parada com ele por causa dos direitos autorais. Porque o formato dele era, nós tínhamos um tema, né, e em cima do tema nós colocávamos uma música. E por causa dos direitos autorais não podemos prosseguir com esse formato. Então nós estamos agora com outro formato, um formato que é no máximo de 30 minutos, geralmente trabalhando com temas que nos são sugeridos por e-mail, por telefone, pelos nossos ouvintes. E atendendo a pedidos, então nós trouxemos hoje para vocês um tema que realmente atormenta muita gente, né? Nós estamos, muitas vezes, a qualidade positiva alheia, ela pode repelir mais do que os defeitos, pois ver que o outro possui algo de bom que não temos é para muitos doloroso. E a pergunta que me colocaram é como é difícil, como é que nós podemos encarar a felicidade num tempo da felicidade líquida, do amor líquido e do tempo em que o ter se torna muito mais importante do que o ser. Muitas vezes pode soar duro e cruel elogiar e paparicar os medíocres e muito mais confortável, porque tais pessoas geralmente elas não representam nenhum tipo de ameaça. Mas nobre mesmo, caro ouvinte, caro amigo, é elogiar e incentivar quem realmente nos desperta uma admiração profunda. Eu sei que vocês dirão que falar é fácil, e em parte eu também concordo, né? Eu considero profundamente admirável quem sabe o valor que tem e quem também não permite que ninguém duvide ou ponha à prova o seu valor. Obviamente, caro ouvinte, faz parte de uma personalidade interessante saber acatar as opiniões alheias e crescer com elas, pois às vezes um amigo pode nos dar dicas muito valiosas e até nos desviar de algumas pedras. Então saber ouvir faz parte do comportamento inteligente, pois como todos nós sabemos, ou deveríamos saber, ninguém é dono da verdade. Ninguém está certo todo o tempo e eu respeito tudo isso. Por outro lado, não dá para ficar o tempo todo se diminuindo, porque pessoas com paradigmas diferentes dos nossos, elas ficam nos enfrentando e por vezes sem muita ética ou até educação. Eu acho que ética e educação está sendo uma coisa muito difícil nos dias de hoje. A partir da política, né? Dos exemplos que nos vêm de cima. O meu pai já dizia, e sempre aprendi com ele muitas lições, e até hoje, né? Muito daquilo que eu sigo, a maior parte, foram indicações do meu pai. Ele já me dizia, o exemplo vem de cima,
Vem de cima do político, vem de cima do pai, vem de cima do professor e por aí vai. Mas continuando, realmente, caro amigo, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Né? Assim como também ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Especialmente pessoas que a gente não gosta. Ou são pessoas que não nos trazem nada, não nos acrescentam nada. Salvo em raras exceções em que a gente não pode sair fora disso. Né? E a parte profissional é uma delas. Mas ninguém precisa passar o seu final de semana, né? Ou fazer é pior com quem não lhe agrada. Não é verdade? Isso vocês concordam. Ninguém precisa ficar bajulando alguém para ganhar a simpatia de quem nos deprecia. E a maior parte das vezes isso acontece de pessoas que nem nos conhecem. Então é verdade também que muitas vezes seremos julgados pelas aparências. E como? Seremos julgados também porque o outro tem uma visão estereotipada da vida. E muitas vezes seremos julgados porque não atendemos aos interesses alheios, porque vivemos com mais autenticidade ou porque incomodamos em algum sentido. E às vezes, caro ouvinte, caro amigo, sem nos darmos conta, nós botamos o dedo nas feridas alheias, mostrando que a vida pode ser bem mais luminosa e complexa, segundo o nosso ponto de vista. Enfim, dependendo da pessoa que nos deprecia, nós devemos nos sentir realmente lisonjeados. E muitas vezes também a qualidade positiva alheia pode repelir mais do que os defeitos, pois ver que o outro possui algo de bom que não temos, para alguns, isso é muito doloroso de aceitar. Pode soar duro e cruel o que digo, mas muitas vezes elogiar e paparicar os medíocres é muito mais confortável, volto a repetir, precisamente porque tais pessoas não representam nenhum tipo de ameaça. Mas a verdade é que nobre mesmo é elogiar e incentivar quem realmente nos desperta uma admiração profunda. No entanto, o profissional trabalhador incomoda o funcionário preguiçoso. O artista em crise, que passou a se repetir, pode se sentir diminuído em relação ao artista criativo. O aluno aplicado e interessado aborrece o aluno que só quer tirar nota para passar de ano. O professor dinâmico não tem a simpatia do professor que ligou o piloto automático. E as pessoas motivadas aborrecem as desanimadas. Então poderíamos aqui desfilar uma infinidade de exemplos. Eu espero que eu comece a responder àquela pergunta inicial, como ser feliz. Mas, caro ouvinte, embora a opinião alheia ela seja importante e nos afete, nós temos que começar a filtrar todas as energias que chegam até nós, neste mundo da multi-informação, em que é muita informação e às vezes até muito mentirosa, muito dirigida aos interesses de alguém ou de alguma coisa. Então nós temos que aprender a distinguir o que realmente devemos considerar e do que realmente nós devemos nos afastar. Porque é necessário nos libertarmos de gente que suga, gente que emperra, gente que diminui, gente que fere. Porque no Face a gente inclui e exclui e bloqueia. Na vida a gente se afasta e ignora. Porque mesmo que tenhamos que conviver em ambientes com alguém que nos faz mal, praticar o exercício do deixa para lá nos poupará de muita intranquilidade e sobretudo de muitos incómodos. Então não deve existir quem nunca quis excluir uma pessoa de sua vida. Acho que não conheço ninguém, pelo menos, que não tenha conhecido alguém que precisou apagar suas lembranças, quer ser tudo o que alguém diz respeito a alguém que passou na vida. Da mesma forma, ouvinte, há situações das quais nos arrependemos, momentos que desejamos não ter acontecido, palavras que não devíamos ter dito ou sufocado. Infelizmente, caro ouvinte, ou felizmente. Apagar o passado é impossível, pois somos resultado de tudo o que fizemos até chegar aqui. Seja do que foi bom, seja do que foi desastroso, seja do que foi mau. No entanto, caro ouvinte, há momentos em que temos que tentar seguir
sem a companhia de algumas pessoas, caso queiramos mudar o rumo de nossas vidas. Mas por mais que tentemos, é difícil deixar de lado alguém, difícil deixar de lado e ignorar, fingir que não existe, pois quanto maior a intensidade do que aconteceu, mais fortes estarão dentro de nós as lembranças de que vivenciamos. E assim, também ocorrem certas experiências, caro amigo, pelas quais a gente passa, todos nós passamos, sendo muitas delas penosas, tristes e doloridas. Então voltar a elas, aqui dentro de nós, é uma viagem de agonia e dor, pois então revivemos alguns dos piores sentimentos de nossas vidas. Para que empreender essa viagem? Mas não adianta, nem adianta não queremos lembrar ou tentar enterrar esse passado. Ele sempre estará connosco, à medida que também constitui parte de nossa jornada, desse nosso caminhar até onde estamos e até onde vamos e do que somos. Cabe-nos então, caro amigo, aprender com tudo o que aconteceu ou deixou de acontecer, refletindo sobre a forma como nós estamos protagonizando o rumo dos acontecimentos que pontuam nosso caminho, que pontuam nossa jornada. É preciso, caro ouvinte, dirigir isso tudo, tendo em vista a necessidade de mudar as ações e os comportamentos que nos impedem realmente de avançar com serenidade rumo à nossa realização pessoal. Quanto às pessoas, o nosso lado, nós teremos que ignorar muitas delas. Nos desprendemos de quem parece querer que estagnemos ou que retrocedamos, não nos deixando e não nos ajudando a avançar. É necessário nos libertarmos de gente que suga, gente que emperra, gente que diminui, gente que fere. Então, mesmo que tenhamos que conviver em ambientes com alguém que nos faz mal, volto a repetir, praticar o exercício do desprezo nos poupará a intranquilidade. Dependerá de nós tão somente a iniciativa de manter por perto as pessoas certas e de utilizar o que nos aconteceu como mola propulsora, ao invés de nos lamentarmos passivamente sem tomar a dianteira dos nossos próprios caminhos. Temos que nos conscientizar que somos o resultado de tudo o que aconteceu e de todos que estiveram conosco. E depois, por que não, aceitar o que foi bom e guardar no coração o que machucou. Porque o que machucou também precisa ser guardado. Precisa ser guardado como lição de vida e como força de superação. Lembrem-se que os erros do passado, eles podem nos motivar a melhorar e as pessoas difíceis podem nos servir como exemplos de quem não queremos ser. Mas a verdade é que vivemos tempos de urgências, tempos imediatistas. No entanto, a utilidade de tudo isso depende da maneira como encaramos a vida. Ter a certeza de que o melhor sempre estará nos aguardando. E isso, caro ouvinte, é a melhor forma de parar de sofrer por coisas e por pessoas que não mais queremos por perto. E passamos uma era de urgências, tramas e existências que se perdem ao longo de um horizonte sem fim de distrações e ilusões cibernéticas. É uma constatação. Eu não quero aqui falar sobre problemas humanísticos advindos destas plataformas, das redes paralelas, as tais redes sociais. Só gostaria de analisar em poucas palavras, caro ouvinte, o quanto estes lugares se tornam verdadeiros mercados de relacionamentos vazios. Pois é, alguns minutos entre as barras de rolagem do Twitter, do Instagram e do Facebook são suficientes para nos mostrar como somos, especialmente como somos uma geração carente. A minha página, graças a Deus, e talvez aos muitos anos de Facebook, de Twitter, de Instagram, são mais de 18 anos, eu acho que eu entrei nas redes. Aos poucos foram entrando, foram saindo
E hoje eu tenho 5.000 pessoas cativas como amigos, mais de 10.000 que me seguem. E essas pessoas realmente, elas têm uma... Eu sinto isso na forma como elas interagem, como elas respondem, como essas pessoas convivem entre elas, o respeito. Eu exigi desde o princípio, eu devo ter mais de 5.000 bloqueios por causa da falta de respeito e da má educação. Portanto, eu ponho aqui uma ressalva quando falo alguma coisa contra essas redes sociais. Eu dou como exemplo a minha página. E como é possível selecionar essa rede? Eu não falo selecionar pessoas que pensam do mesmo jeito que nós. Não. Pessoas que saibam respeitar, pessoas que sabem ouvir, pessoas que sabem retrucar com educação. Esse é o grande segredo. Porque entre textos tristes e fotos seminuas, ou completamente nuas mesmo, a sociedade vai mostrando a essência daquilo que chamamos de carência. As redes sociais, em pouco tempo, elas se transformaram numa grande vitrine de açougue, onde se escolhe o que se quer ver, o que se quer sentir, por peças. É bem verdade que as redes sociais se transformaram também numa grande praça francesa de debates políticos. Mas isto não acaba aqui, mas sim no programa Política e Cidadania que eu antigamente dirigia e que agora eu faço quebrado em diversos programas porque eles têm que abordar assuntos interessantes em pouco tempo. Mas, verdade seja dita, caro ouvinte, eu acho extremamente interessante a forma desproporcional que a raça moderna lida com a ansiedade de namorar. Tal apoiaria-me. Eu me lembro das aulas de biologia, onde nós estudamos como agem os feromônios e como se dá a reprodução dos animais. E tudo isso, amigos, unindo a uma visão mercantilista e varejista, pós-revolução industrial, nós damos uma visão panorâmica de como as pessoas se relacionam nos nossos dias nessas redes sociais. A modernidade, ela usa as redes sociais para expor suas urgências de atenção na busca incessante de um comprador de carências. E veja, eu não estou falando de postar fotos pura e simplesmente, mas sim a finalidade que se busca nisso. A busca intérpreta por uma curtida, um elogio, ou quiçá uma proposta, faz com que a timeline de muitas pessoas se tornem catálogos e vitrines, diria, de homens e mulheres. Uma triste realidade onde relacionamentos vazios se iniciam por uma realidade paralela à morta. Onde fotos visualizadas tornam-se meios de conquista, desejos descontrolados e vias de um pseudo-romantismo, palavras insonsas que se tornam motivos de crença amorosa. E olha que vem aí agora a inteligência artificial modificando até a consciência. Então talvez esta análise seja de um velho saudosista, mas eu ainda acredito que aquele amor conquistado a duras penas, nas cartas e nos buquês de rosa, ainda é aquilo que mais durou. São pessoas que souberam conquistar, que souberam construir essa tal felicidade, souberam construir esse tal amor, que de tão sólidas foram os alicerces, que não é qualquer coisinha que derruba. No frio de barriga, ao ver e tocar pessoalmente, é claro. Eu acredito em pessoas raras, caras, que não custam tão somente uma curtida. Antigamente se fugia de casa para viver o amor eterno. Uma traquinagem que se justifica por uma eternidade. Hoje se foge do interno em busca de relacionamentos momentâneos. Uma traquinagem que se perde num instante lodoso de luxúria. Aliás, nesta matéria eu aceitei taxação de reacionário. Até aceito. Porque agora quero me dirigir aos que cansaram da eterna busca pela estabilidade financeira. Ninguém desconhece que imerso na lógica do dinheiro,
nós sonhamos com a nossa independência económica. Mas pararam para pensar o que é que isso significa? Quem vive como se tudo tivesse um preço, vive num mundo sem compromissos e assim não deve nada a ninguém. Porque nós temos tanta ânsia em controlar as coisas e tanto medo em criar vínculos com os outros. Porquê? O dinheiro não é e nunca foi a causa, mas apenas um instrumento catalisador desse processo de separação. E, consequentemente, amigo, nosso distanciamento da natureza, do amor, do senso de comunidade e o todo vai chegando ao extremo. Vai chegando ao extremo imersos na lógica do dinheiro. Nós encaramos essa separação como algo de bom. Se realmente parece absurdo, pense no significado de independência económica e seu objetivo direto. Nós estamos falando de estabilidade financeira, concordam? Em outras palavras, ter estabilidade financeira é não depender de nada nem de ninguém, pois o dinheiro promete-nos isolar dos caprichos da natureza, dos imprevistos da vida, do meio físico e, se quisermos até, do convívio social. Então, caro amigo, cara amiga, sob essa perspectiva, a busca pela estabilidade financeira é apenas uma projeção da ânsia pelo controle absoluto em nossas vidas. Isso aqui precisa ser refletido também para nós tentarmos chegar mais perto dessa tal felicidade. Essa nossa eterna campanha aqui para se ver livre dos caprichos do destino, das catástrofes naturais e da dependência de outras pessoas ou comunidades, nunca chegará ao fim, mesmo que seu aparente sucesso persista por algum tempo. E entra em cena aqui o quê? O típico cidadão de classe média. Uma pessoa bem empregada, além de um bom currículo vitae para conseguir outro emprego em tempos de crise. Uma pessoa com saúde, além de um bom plano de saúde em caso de alguma fatalidade. Com investimentos diversificados, por via das dúvidas e por aí adiante. Então, na prática, essa pessoa não depende de ninguém, ou melhor, de outra pessoa específica. Né? É claro que ainda depende, sim, do agricultor. Depende do agricultor que produz seu alimento, mas não de um agricultor em particular, nem de qualquer indivíduo. O que precisa e quer, manda comprar. Também, a bondade de qualquer pessoa em particular ela é desnecessária, pois há sempre que se dispõe a fazer algo, seja lá o que for, por uns trocados. Então, como eu falei, quem vive como se tudo tivesse um preço, vive num mundo sem compromissos e assim não deve nada a ninguém. A perfeita independência económica ou não, estará sempre além do alcance, pois é uma ilusão que esconde uma dependência ainda maior, caro ouvinte. O perigo está na dependência. O perigo está na dependência e na ilusão. É a ilusão que nos separa e, portanto, permite destruir tanto do que realmente somos dependentes. E somente algum tipo devastador da crise é capaz de quebrar essa ilusão. A morte, um divórcio, a falência, uma doença, uma humilhação, a prisão, às vezes, por tanta ambição, e por aí vai. Então mantemos todas essas coisas, essas crises o mais longe possível em nossos hábitos de gerenciamento e controle. Mas eventualmente uma ou outra acaba encontrando o seu caminho através da fortaleza da estabilidade que trabalhamos tanto para construir. Não é mesmo? Sim. Esses inventos nos transformam profundamente. O desemprego ele surge naturalmente ao descobrir que só alcançamos a verdadeira segurança, duradoura e confiável, quando nós passamos a controlar menos, não mais. Quando entregamos para a vida e ampliamos as fronteiras do eu, permitindo que as outras pessoas se aproximem.
Isso aí se muda quando estabelecemos laços com uma comunidade de pessoas e com a natureza. Quando, enfim, caro amigo, nos tornamos mais dependentes, não menos. Nós podemos traçar um paralelo entre cada uma dessas crises pessoais e os problemas que a humanidade enfrenta atualmente. Enfrentamos a falência, no esgotamento de recursos naturais, no solo, na água, na energia, nos desastres. O divórcio, na dissolução de comunidades e no descaso social. A morte, na crescente crise ecológica e nos constantes conflitos ao redor do mundo. E é assim que nos deparamos com tais crises. E aí nosso primeiro impulso é resistir às mudanças, entendendo essa ilusão de independência na esperança de mantê-la. Consequentemente, amigos, a ânsia por controlar acaba crescendo ainda mais, só para remediar o que fugiu ao controle. Perceba a ironia do fenómeno. A importância que damos à independência material e social tem raízes em nossa mitologia. No universo indiferente de Newton, ou no mundo competitivo de Darwin, a independência de tudo e de todos é certamente a melhor alternativa. Afinal, ao possuir cada vez mais do mundo, nós podemos torná-lo mais seguro, deixando o papel de mero espectador para assumirmos a posição de donos, mas também reféns da ilusão criada pelo nosso possuir. Porque, uma vez donos, nós adquirimos poder sobre os imprevistos que recaem sobre nós para maximizar os recursos disponíveis em benefício próprio. O dinheiro acabou-se tornando um instrumento de destruição do que conhecemos como amor, como verdade, como beleza, como espiritualidade, como natureza e como comunidade. Mas como é que foi que nos deixámos ir por isso e como é que nós deixámos isso acontecer? Conceitualmente, a ciência reducionista, ela já previu o desaparecimento de todas as coisas há séculos, pois, segundo Galileu, são exemplos de qualidades secundárias, exemplos que desapareceram quando encaramos as coisas de forma isolada, ou seja, quando nós dividimos o todo em busca das partes. O dinheiro, caro amigo, como unidade de medida padrão para a redução da vida, trouxe o reducionismo à realidade, trouxe o reducionismo ao nosso dia a dia. Eis aqui então, caro amigo, cara amiga, a história do nosso empobrecimento. O objetivo, porém, não é te deixar sem esperanças ou angustiado ou angustiada, por mais evidente que seja a minha indignação. Na verdade, caro amigo, cara amiga, a ideia é aumentar nossas expectativas e ajudar a inspirar um sentimento de possibilidades sublimes. Essa é a semente que vale a pena plantar e no futuro colher e dividir os frutos. Eu falei dividir os frutos, porque somente reconhecer o que foi perdido e de que forma isso aconteceu é que nós devemos traçar um caminho para a restauração. Eu quero chamar aqui a atenção ao sentimento de impotência que nos faz desistir de tanta coisa, que nos faz abandonar a esperança em fazer alguma diferença e nos entregar à sensação de ser arrastado pela inércia da vida a fim de seguir um roteiro que nos é imposto. Seja você rico, seja você pobre, poderoso ou oprimido. Porque, caro amigo, a importância a qual me refiro é curiosamente ainda mais extrema nos vencedores da nossa sociedade, e isso por dois simples motivos. Primeiro, porque a dinâmica empobrecedora do dinheiro tende a avançar mais em nossas vidas. E segundo, porque o vazio proveniente do consumismo é ainda mais evidente aos que têm de tudo. Porque a busca em ter, a busca em conseguir, a busca em aparentar, perde o sentido frente à riqueza das relações e do ser, do simples ser. Eu estou apelando, em outras palavras, ao senso de que o mundo melhor é possível. Nós não precisamos sofrer por tudo
de véu que já se foi, nem de ter rancor por quem ou por que nos tomou alguma coisa. No entanto, é importante reconhecer e assumir o que se perdeu, aceitando o passado por completo para trilhar um futuro por inteiro. Isso em busca de uma experiência plena do presente, da realidade e das coisas que realmente importam. É hora de quebrar paradigmas para nos libertar. É hora de realmente ser feliz. Essa deve ser a única urgência. Mas não tentemos buscá-la nos outros. Essa felicidade, esse bem-estar, essa sustentabilidade individual está somente dentro de nós. E, caro ouvinte, como eu vos prometi, já passei 2 minutos da hora. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa Noites de Domingo. Uma boa noite, uma ótima semana para todos nós. Obrigado por essa audiência e até para a semana. Domingo estaremos de novo por aqui. Um forte abraço.